E aí? Olha eu de volta aqui, porque nós estamos agora na aula 2.2 fazendo a revisão. Vocês já perceberam, né, o formato? Já conseguiram compreender o formato da nossa aula? Nós temos a primeira aula, que é a aula do conteúdo, e nós estamos vindo na aula ponto 2, toda aula tem um ponto 2, que é uma aula que a gente faz uma rápida revisão e faz uma atividade. Essa atividade ela pode ser uma atividade escrita ou pode ser um momento interativo também, atividade interativa. Então, vamos lá, com vocês na tela, a aula 2.2, onde nós estamos trabalhando sobre a introdução do estudo de História, Cultura Material e Imaterial. Lembra que a gente iniciou aprendendo a contar os séculos? Vimos que se um número terminar em zero, aqui, se esse número terminar em zero, ele é cortado os dois zeros, e aí o corte dos dois zeros dá o século que se corresponde. No caso aqui é o século XV. E aqui, novamente, cortou os dois zeros, apareceu o século XVII. Mas se o número não for 0, for 01, até 99, aqui esses dois números, ele pode ir de 01 até 99, aí você corta e você soma com um número. Ou seja, você vai ter cortado aqui os dois, somando mais um, vai ser 15 mais 1, é 16, ou seja, século XVI. Assim mesmo como esse outro exemplo, século XXI. Aí, o ano de 2024, nós entramos no século XXI. Vimos também que a história ela passa por novas abordagens. Os historiadores, quando chega o século XX, chegou o século XX, terminamos o século XIX, já no final do século XIX, mais precisamente quando chega o século XX, as abordagens do historiador não se limitavam a ações de personagens, considerando grandes sujeitos históricos. Isso vai ampliar. Os historiadores eles vão voltar o olhar para o pensamento, para o costume, para o modo de vida de pessoas comuns e não só de heróis. Muda-se a concepção de história. Aparece a história oral, aparece a história das mentalidades. Ou seja, nós temos agora o povo comum tendo voz na história. A história ela muda. A história ela deixa de ser uma coisa de data, ela deixa de ser uma coisa de herói, e ela passa agora a ter um significado. Ela passa a ver como é que essas mentalidades dessas populações vão se transformar. Aí muda-se também a relação com o tempo e com a memória. O tempo vai ser a matéria-prima do qual é feita a história. Nós trabalhamos com o tempo passado, para compreendermos o tempo presente. E não existe nenhuma sociedade sem memória. Um povo sem memória é um povo sem história. Então, toda a população precisa ter a memória do seu local. Cada sociedade preserva o seu passado de uma determinada maneira, como é a cultura material e imaterial. Nós temos aí a cultura imaterial, o exemplo do Círio de Nossa Senhora de Nazaré, lá em Belém do Pará, a Feira de Caruaru, o frevo, a capoeira, aqui nós temos a banda do Vai Quem Quer, a festa de peão, de boiadeiro, tudo isso é uma cultura imaterial. E aí nós temos o patrimônio material, é um conjunto de bens culturais classificados segundo a sua natureza, que pode ser um trem, pode ser uma igreja, pode ser uma caixa d'água, pode ser uma pintura, um acervo bibliográfico, pode ser vários. O patrimônio estão divididos em bens imóveis e bens móveis, núcleos urbanos, sítios arqueológicos e paisagísticos. Tudo isso pode estar relacionado ao bem material e imaterial. Então, história é cultura. Cultura é história. E repetindo, um povo sem memória é um povo sem história. E um povo sem história é um povo sem memória. Faça atividade que eu já volto para corrigir com vocês.
Teve um aluno, quero agradecer até os alunos que entraram em contato pelo direct, ali, que estão mandando mensagem no direct e tudo, bacana. Isso daí é uma troca também de informação, assim que eu posso, eu respondo. E alguns estão falando, professor, as questões que o senhor está passando tem textos grandes demais, mas vocês têm que se habituar agora com o ensino médio. De que forma vocês irão fazer as avaliações no Enem? O Enem está chegando aí. E de que forma vocês vão abordar o Enem? De que forma vocês vão enfrentar o Enem? E fora outras maneiras de avaliação. Então é por isso que eu estou trabalhando textos complexos, grandes. Olha aí na tela para vocês. Nossa atividade de hoje, atividade de sala, olha aí, ó, já começa esse aí, que é um texto grande. A Superintendência Regional do Instituto de Patrimônio Histórico Artístico Nacional desenvolveu um projeto, Comunidades Negras de Santa Catarina, que tem como objetivo preservar a memória do povo afrodescendente do sul do país. A ancestralidade negra é abordada numa diversa dimensão, em suas diversas dimensões, arqueológicas, arquitetônicas, paisagísticas e material. Em regiões como o sertão de Valongo, na cidade de Porto Belo, a fixação dos primeiros habitantes ocorreu imediatamente após a abolição da escravidão no Brasil. A escravidão no Brasil é de 1888, a abolição da escravidão do Brasil, 1888. O IPHAN identificou nestes conhecimentos tradicionais de ervas de chá, deixa eu apagar aqui, o plantio agroecológico de bananas e o culto adventista de adoração. O texto permite analisar a relação entre cultura e memória, demonstrando que, olha aí, uma questão de Enem, tá? Que eu estou trazendo para vocês. Essa daí foi tirada do Enem. Letra A. As referências culturais da população afrodescendente estiveram ausentes do sul do país? A preservação dos saberes das comunidades afrodescendentes constitui importante elemento na construção da identidade e da diversidade cultural do país? A sobrevivência da cultura negra está baseada no isolamento das comunidades tradicionais? Os contatos com a sociedade nacional têm impedido a conservação de memória e dos costumes dos quilombos? E a permanência de referências culturais se expressam a ancestralidade negra? Qual é a relação que demonstra daí? Hein? Qual é a questão correta? Pessoal, a identidade ela é construída pela preservação da história de um povo, dos saberes daquele povo. A memória indígena, um exemplo, a memória indígena. Os indígenas, eles têm os saberes. As pessoas que trabalhavam com cura, os pajés, eles não têm uma memória que eles vão passando nas suas ancestralidades. Isso faz parte de um patrimônio, um elemento identitário daquela comunidade. Aqui nós estamos falando de comunidades remanescentes quilombolas lá no sul do país, mas nós temos aqui, poderia ser aqui no Vale do Guaporé. Então, é a construção da identidade, é o que representa esses elementos na construção dessa identidade e essa diversidade que é o Brasil. Se Rondônia já é uma diversidade tão grande, imagine o país. Então, a questão correta é a letra na tela para vocês. É a letra B. A preservação de saberes das comunidades afrodescendentes constitui importante elemento na construção da identidade das diversas culturas do país. Mais um texto daqueles. Questão de número 2. Vamos lá. O recôncavo baiano abriga muitas riquezas singulares herdadas das tradições culturais das sociedades escravistas. Essas tradições decorrentes de contato entre africanos
escravizados e portugueses colonizadores, resultaram em forma de expressão que particularizam os costumes, os valores, as crenças e os hábitos da região até os dias de hoje. Com efeito, algumas práticas culturais constituem-se como verdadeiro patrimônio, evidenciando o rico universo cultural dos brasileiros afrodescendentes. No recôncavo baiano, em especial, formas de expressão herdadas pelos escravizados negros, eu vou colocar escravizados porque a palavra escravo, apesar do texto eu não poder mudar no texto original, mas aqui nós não falamos mais escravos, sim escravizados. Mantém-se no tempo, é o caso do samba de roda. De acordo com o texto, o samba de roda se tornou um patrimônio brasileiro devido ao fato de ser um monumento originário das práticas culturais híbridas, mistura de práticas orais que relatam a história africana, conjunto de hábitos que originaram a religião afro-brasileira, local de memória da cultura afro-interior ao período colonial e conjunto de práticas culturais originadas do contato e mestiçagem. E aí? O que é ser mestiço? A mistura, o Brasil, ele é pluricultural, o Brasil ele é multirracial, por isso que não deveria haver preconceito no Brasil. Até porque nós somos essa mistura. E nós percebemos que essas práticas culturais que foram se desenvolvendo ao longo do tempo, há um elemento de mestiçagem. Hoje, o samba de roda, lá no Recôncavo Baiano, nós temos aí uma mistura de raças, de mestiçagem muito grande. Então, a questão correta desde aí é a letra na tela para vocês. É a letra E, conjunto de práticas culturais originadas do contato de mestiçagem. Monumento originário de culturas híbridas, de práticas, não é originário, ele vai ser desenvolvido. O samba de roda, que é colocado aqui no texto, se tornou um patrimônio brasileiro devido ao fato de ser uma mistura de práticas orais, não. Conjunto de hábitos e originaram as religiões afro-brasileiras, também não. Percebam vocês que nós precisamos analisar bem as questões. E agora eu trago para vocês, vem cá comigo, eu trago para vocês o nosso Decolando para o Futuro. Vamos lá! Pegou o foguete, decolou para o futuro. Na tela para vocês. Qual é a questão? Eu vou trabalhar hoje duas questões aí no Decolando para o Futuro. A escrita cuneiforme, vocês sabem o que é uma escrita cuneiforme? Antigamente eles pegavam um pedaço de argila e cavavam esse pedaço de argila. Faziam cunhas cavadas e essas cunhas eram as letras, por isso que é escrita cuneiforme. Lá na Mesopotâmia se usou muito, lá que surge a escrita na Mesopotâmia, quando aparece a história. A escrita cuneiforme originária do sul da Mesopotâmia, inventada pelos sumérios, é uma mais antiga língua humana escrita conhecida. A sua invenção deu-se às necessidades de administração daquele povo, ou seja, cobrança de impostos, registro de cabeça de gado, medidas de cereais, etc. Olha o texto. A partida de Belém, como Vossa Alteza sabe, segunda-feira, 9 de março, e sábado, 14 do dito mês, entre 8 e 9 horas, nos achamos entre Canárias, mais perto da Grande Canária. Feição deles é serem pardos, um tanto avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem cobertura alguma, nem fazem mais caso de cobrir ou deixar de encobrir suas vergonhas do que mostrar a cara. Acerca disso, são de grande inocência.
Também andam entre eles 4 ou 5 mulheres novas, que assim, nuas, não precisam, pareciam mal. Entre elas andavam uma, com uma coxa, do joelho até o quadril, e a nádega, toda tingida daquela tintura preta, e todo o resto de sua cor natural. Tem 2 textos aí. De acordo com a leitura dos textos, a respeito do processo de construção do conhecimento histórico, pode-se extrair que, olha aí, por se distanciarem demasiadamente do tempo, os 2 textos perdem a conexão lógica da construção do conhecimento. A análise dos textos demonstra que os índios brasileiros avistados por Pedro Vaz de Caminha, índios, lembrando que esse texto aqui, essa questão do Enem, eu não posso tirar o nome originário, tá? Mas não se fala mais índios, e sim indígenas. Avistado por Pedro Vaz de Caminha, fazia uso de técnicas da escrita cuneiforme. Estudo referentes à construção do conhecimento histórico só podem ser relacionados quando os eventos abordados pertencerem ao mesmo período. Ambos tratam de 2 momentos iniciais na formação do patrimônio histórico-cultural mundial. O primeiro registro da escrita no mundo e o primeiro registro do Brasil. Tanto os sumérios quanto os índios brasileiros criaram a língua escrita pelo mesmo motivo, cobrança de impostos, qualificação da produção de cereais, quantificação da produção de cereais. E aí, o que vocês acham? Pessoal, aí nós temos os 2 primeiros registros. Um da primeira escrita existente e o outro registro da certidão de nascimento do Brasil, da carta de Pero Vaz de Caminha. A impressão que ele teve dos povos originários. A liberdade que esses povos tinham de andar nus, sem maldade. Apenas a maldade era daqueles que o viam. Então, nós temos 2 registros iniciais. Por isso que a resposta correta é a letra... Olha aí, a letra D. Ambos tratam de 2 momentos iniciais na formação do patrimônio histórico-cultural. O primeiro registro da escrita no mundo e no Brasil. É o primeiro registro de escrita no Brasil. Carta de Pero Vaz de Caminha. Vamos para a última questão. A partir da leitura do texto complementar, observa-se que a cultura material e imaterial representam 2 tipos de patrimônio cultural. Os que juntos constituem a cultura de determinado grupo e sobre a cultura material e imaterial marque a questão correta. E aí? A cultura material está associada aos elementos materiais e, portanto, é formada por elementos palpáveis e concretos, por exemplo, dança, obras de arte, manifestações culturais, comidas, igrejas. Será que isso é material? Cultura imaterial abrange grupos de construção isoladas ou reunidos que, em virtude de sua arquitetura, unidade ou integração na paisagem, têm valor universal excepcional do ponto de vista da história, da arte e da ciência? Ou cultura imaterial é formada por elementos abstratos que estão intimamente relacionados com as tradições, práticas, comportamentos, técnicas e crenças de determinado grupo social e é transferida de geração em geração? Ou nosso país não possui diversidade cultural? Pelo amor de Deus, daqui eu não vou nem continuar lendo porque é um absurdo. Roda de capoeira, Ciro de Nazaré, carnaval, samba de roda, frevo, tudo isso faz parte da cultura material. Será que é palpável isso aqui? Meus queridos, vem cá comigo. Cá comigo. A cultura material e imaterial, a imaterial é o sentimento, a cultura material é o palpável ali, que a gente pode ver, pegar, transportar. A cultura imaterial, ela tem elementos que ela forma o pertencimento, o sentimento, a intimidade, a relação, e geralmente ela é passada de geração para geração através da oralidade.
transmitida ali de geração em geração. São práticas, são tradições, vários elementos. A dança, a comida, o Ciro de Nazaré, a festa do Divino no Vale do Guaporé, o Flor do Maracujá em Porto Velho, tudo isso faz parte dessa cultura imaterial. Por isso que a questão correta é a letra C. E aí eu separei, claro, um material complementar para vocês. Pré-requisito para a aula 3. Eu preciso que vocês leiam o texto pré-história que está dentro do mundo da educação. Tá? Então, nossa aula encerra por aqui, já é a segunda aula, já vamos partir para a terceira. A terceira aula nós vamos entrar numa pré-história. Vamos ver o momento que se forma o aparecimento do homem ainda como ser primitivo, que não detinha a escrita, este homem da pré-história. Até a próxima aula.